Tudo bem? Boa tarde, bom dia ou boa noite. O tema de hoje eu achei interessante conversar com vocês sobre inteligências múltiplas. E a princípio, compreender o conceito de inteligência com vocês. Até onde se sabe, inteligência é a capacidade para solucionar problemas, tá? E isso é um conceito básico e geral. E aí você pensa que os homens da pré-história, vivendo em situações totalmente adversas, clima, alimentação, possibilidade de um ataque de um animal selvagem, possibilidade iminente de ataque, vestuário, eles não tinham nenhuma condição que favorecesse o bem-estar e uma vivência tranquila e equilibrada. Mas aí descobriu ele próprio, pela intuição, pela capacidade de buscar a sua sobrevivência, ele desenvolveu alguns comportamentos que a gente vê agora, no século XXI, como comportamentos inteligentes, né? Como se abrigar, como buscar alimentos, como ter cuidado com os fatores iminentes de ataque, não é? E aí ele desenvolveu um comportamento e graças a esses homens da pré-história, estamos aqui hoje contando a nossa história num outro século, numa outra realidade e numa outra compreensão da existência do ser, não é? Então, vamos lá. Inteligência é a capacidade para solucionar problemas. Ótimo. No mundo das empresas, no mundo do trabalho, esse é um quesito muito relevante. Quais condições ou quais competências intelectuais aquele candidato traz no processo de recrutamento e seleção que pode destacá-lo dos demais. E aí, então, isso vai ser reverenciado e abalizado com os testes psicológicos também. A partir da década de 80, início da década de 90, por sinal, década intitulada Década do Cérebro, os neurocientistas, estudiosos do comportamento humano, os psicólogos, perceberam que essa inteligência intelectual, cognitiva, o quociente intelectual, ele já não respondia em sua totalidade pelo sucesso do profissional. Porque se percebeu que havia muitos profissionais intelectualmente muito competentes, mas em contrapartida não tinham essa habilidade do convívio interpessoal, não possuíam, digamos, uma inteligência de outra ordem para lidar com as situações do trabalho. Tecnicamente competentes, ótimo, mas no quesito de relacionamento, de gestão de conflitos, eles não tinham essas competências. Então, o Daniel Goleman, psicólogo americano, teve uma sacada genial. Ele pensou assim: caramba, você consegue o trabalho por suas competências técnicas, mas você se mantém nesse trabalho pelas suas competências emocionais, que ele elucidou, que ele nomeou como inteligência emocional. E aí o Daniel Goleman, com esse livro, inclusive intitulado Inteligência Emocional, ele foi best-seller por anos e anos seguidos. E percebeu, sim, que o que de fato garante a empregabilidade do profissional são suas competências técnicas, né? O saber fazer, seu quociente intelectual, o seu QI, mas também e principalmente o seu QE, o seu quociente emocional, a sua inteligência emocional. E aí envolve seu comportamento, seus relacionamentos, capacidade para gerenciar conflitos, estabelecer relações saudáveis no mundo da empresa e na vida pessoal, não é? Conseguir ter esse equilíbrio nos momentos de mais pressão, porque haja pressão no mundo corporativo, não é? A gente sabe que às vezes até o próprio gestor, ele não tem essa inteligência emocional bem desenvolvida e cobra de nós subordinados um equilíbrio emocional além do que seria possível acontecer.
Então, a inteligência emocional foi um divisor de águas. A gente começou a entender que é importante saber fazer, fundamental saber fazer, mas também é muito importante entender a dimensão das emoções nas relações humanas. Um ser emocionalmente inteligente, ele consegue galgar degraus infinitamente maiores e mais distantes do que um ser unicamente inteligente cognitivamente. E logo adiante, um outro psicólogo também, ele apreciou o comportamento humano sob vários ângulos e percebeu que não havia só a inteligência emocional. Aí eu me refiro ao Howard Gardner. Ele percebeu que tem pessoas que são inteligentes em várias situações mais diversas possíveis. Ele nomeou a inteligência intrapessoal, que é a sua relação consigo próprio, que é fundamental esse autoconhecimento. E já dizia o próprio Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo em séculos e séculos passados. Então, a inteligência intrapessoal, você com você. Inteligência interpessoal, você com o outro, com o mundo que te cerca. Inteligência sinestésica corporal. Aí, no caso, temos grandes palestrantes, grandes oradores, que tem essa dimensão total do espaço, né? E como você se desloca nesse espaço que você dispõe naquela situação, naquele momento. Inteligência musical. Tem pessoas que têm uma acuidade auditiva, uma percepção musical muito, muito bem desenvolvida. Já conseguem até reconhecer todos os tons, né? As notas musicais, sem nunca ter ouvido antes. É uma acuidade, é uma percepção. Eu achei até interessante uma vez no processo seletivo, quando o cliente ele descreveu o perfil do candidato, ele colocou que um dos aspectos para ele relevante era o candidato tocar algum instrumento. Como é que é tocar algum instrumento? É compreender que a musicalidade também contribui para que eu mantenha o meu equilíbrio emocional. Achei uma sacada genial. De preferência, instrumentos de sopro, né? Ele falou assim, instrumentos de sopro. Eu digo, que maravilha, que coisa boa. E é uma inteligência, tá? Então, temos a musical, a sinestésica, a inteligência espiritual, a sua conexão com esse universo maior, com tudo que acontece além de você, que também é outra inteligência. A inteligência cognitiva, que é importantíssima, lógico-matemática também, que é muito importante. A inteligência naturalista, a tua relação com o meio ambiente, tua relação com as árvores, com o mar, com os rios, né? E essa conexão também da sua existência com esses elementos da natureza. Então, são várias inteligências que foram denominadas de inteligências múltiplas e que podem contribuir sobremaneira para a nossa qualidade de vida e também para a nossa inserção no mundo do trabalho. De repente, alguns de nós têm algumas inteligências ainda adormecidas que podem ser desenvolvidas. Trago isso para mim. Eu tenho muita vontade de tocar violão e ainda não aprendi a tocar violão, mas eu sinto que isso aqui já está guardado em mim há muito tempo e que já está passando da hora de eu aprender a tocar um instrumento, porque eu tenho muita afinidade com música, eu percebo as letras com muita rapidez. No início da música eu já sei qual música vai ser cantada, vai ser tocada. Então, assim, eu aprecio muito o universo musical. E a minha proposta para hoje é que vocês também pensem sobre as inteligências múltiplas, que são muitas, e como é que vocês se avaliam nessas inteligências. Principalmente na relação você com você mesmo, tá? A inteligência intrapessoal e na sua relação com o outro, inteligência interpessoal. Vamos fazer um apanhado disso tudo e ver o que é que ficou de reflexão para a gente no tocante a entender e a estudar as inteligências múltiplas. Combinado? Desejo muito que eu tenha contribuído para vocês nessa conversa de hoje. Tá bom? Um forte abraço.